Quero saudar a igreja com a graça de Jesus. Irmãos, podem sentar. Saudar a igreja com a preciosa graça de Jesus. Amém? Agradecer ao pastor Maurício, pastora Cíntia, pelo privilégio. A honra é minha, meu irmão. Estar aqui fazendo festa, parte dessa festa tão bonita. Uma grande bênção comemorar o aniversário da igreja. É um privilégio muito grande. Sou o pastor Saulo, diretor do nosso seminário presbiteriano aqui em Goiânia, e pastor de uma igreja presbiteriana aqui no setor sudoeste, Igreja Presbiteriana União, um dos pastores, né? Moro aqui pertinho, né? Foi só atravessar a rua quase, né? Somos vizinhos e com grande satisfação poder estar aqui com os irmãos para compartilhar a palavra numa ocasião tão abençoada, tão festiva. Hoje eu quero estudar com você o exemplo e a história de dois heróis da fé do passado. Abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Essa é uma história que nós todos já conhecemos. Penso que até as crianças, se for ali perguntar para elas a história de Daniel na cova dos leões, certamente elas estarão ensinando a gente, falando para a gente sobre essa história. E eu quero hoje pensar um pouco sobre esse texto e expor para os irmãos aquilo que Deus tem ao nosso coração através desse texto, e depois ler rapidamente o finalzinho da história de José no Egito. Daniel capítulo 6. Eu vou ler dos versos 1 até o verso 10. Você acompanha a leitura na sua Bíblia. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Só até o verso 10, amém? O outro texto que quero ler com os irmãos está lá em Gênesis 45, quando José se dá a conhecer a seus irmãos. Diz assim o texto, Gênesis 45, de 1 até o verso 3. Perdão, até o verso 5. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó.
e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. E disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Vamos orar mais uma vez, curve sua fronte. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos abrir a Tua palavra. E pedimos agora que o Teu Espírito Santo, mesmo que inspirou esta Escritura, aplique, fale e explique essa palavra, a fim de que possa transformar a nossa vida, a fim de que possa gerar na nossa vida santidade, compromisso com a Tua obra e com a Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, 16 anos que essa igreja está comemorando. Quando nós olhamos uma situação como essa, e olhamos para a situação do nosso Brasil, a situação da nossa cultura, eu me lembro de uma vez que fizemos um evento aqui em Goiânia, e trouxemos um preletor dos Estados Unidos, e o irmão que ficou de traduzi-lo, o buscou no aeroporto, levou no restaurante, e estava falando para ele acerca do Brasil, dando informações, dizendo: olha, o Brasil é um país cristão, se contarmos todas as religiões do cristianismo, e evangélicos, nós somos um índice, eu não me lembro se ele disse 25% ou 40% de evangélicos, etc. Eu me lembro que a pergunta imediata que aquele americano disse: escuta, se o Brasil é um país cristão e tem tantos evangélicos, por que que lá fora a gente ouve falar tanto de corrupção do Brasil? E aquele irmão, coitado, ficou sem resposta, porque de fato não tinha resposta, porque não há resposta, porque nós somos um grupo de evangélicos considerável no nosso país. Entretanto, parece que a diferença que fazemos na nossa nação é desproporcional, é ínfima na sociedade. Eu não estou me referindo aqui, amados, à corrupção na nossa política, que a gente sabe que é algo exagerado, é algo aberto e clara. Eu estou falando da corrupção do nosso povo mesmo, do povo brasileiro. E quando nós falamos de igreja, quando nós falamos de cristãos, quando nós falamos dos crentes, eu preciso e gosto de olhar para a história desses dois heróis da fé. Daniel, lá na Babilônia e depois na Pérsia, e José, lá no Egito. Os irmãos conhecem a história desses rapazes. Esses rapazes foram tirados da sua terra e viveram numa terra estranha, e serviram a Deus numa cultura diferente daquela do povo de Deus. É por isso que entre os personagens bíblicos do Velho Testamento, eu me identifico muito com esses dois homens, porque eles serviram a Deus numa cultura estranha como nós. Aí você diz: para, pastor, peraí, nós não estamos numa cultura estranha, nós vivemos no Brasil, essa é a nossa cultura. Mas essa é a ilusão que os crentes têm caído nela. Essa é a armadilha que os crentes têm caído nela. Nós não somos daqui, queridos. Nós somos peregrinos. O nosso lar não é aqui. Nós estamos passando por aqui. Nós olhamos para a nossa pátria celestial. Eu não sei, parece que os irmãos aqui são mais novos, mas os irmãos da velha guarda se lembram dos cânticos fartos que nós tínhamos sobre o céu. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Lembram-se desse? Quem lembra? Já ouviu esse cântico? Pouca gente, né? É da velha guarda.
Mas nós precisamos ressuscitar a saudade do céu. Você fala, pastor, a gente tem saudade de uma coisa que a gente conhece, não é verdade? Mas não, esse termo vem de Jó, quando ele fala de saudade me desfalece o coração, quando ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará de sobre a terra, e os meus olhos os verão, esses não outros, de saudade me desfalece o coração. É isso que nós precisamos, restaurar a vontade de ir para o céu, saber que nós somos peregrinos aqui, que nós estamos passando por aqui, aqui não é o nosso lar, nós estamos caminhando para Jerusalém celestial, nós aguardamos a volta de Jesus, que foi preparar lugar para nós, e quando preparar lugar e voltar, aí estaremos com Ele. Diz a palavra que os santos encontrarão com o Senhor nos céus. É por isso que eu falo que nós somos estrangeiros aqui, queridos, nós não pertencemos a esse mundo. Paulo diz que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, de tal forma que quando alguém diz para você, todo mundo faz isso, você precisa lembrar, eu não sou todo mundo, eu não sou do mundo, eu era do mundo, mas eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor. O nosso irmão cantou aqui, de forma magnífica, louvando a Deus com essa letra. É preciso que é por isso que Daniel e José servem de referencial para nós. Esses dois homens, eles, como disse, foram levados à amarra, à força da sua terra. José, traído pelos seus irmãos. Os irmãos conhecem a história de José. Vendido como escravo na casa de Potifar, depois foi preso, depois se tornou governador do Egito. Daniel, os irmãos se lembram da história que ele foi levado para a Babilônia, juntamente com o povo de Deus, naquelas deportações que foi, e depois, se você puder, estude em casa, Jeremias 29, quando você vai ver Deus mandando uma carta para o povo que estava lá na Babilônia, e a carta diz assim, eu deportei vocês para ir, foi eu que mandei vocês para ir, e vocês vão ficar aí 70 anos, e no final desse prazo, então, vós me buscareis e me achareis. Era o propósito de Deus disciplinar o seu povo. Nesses 70 anos, Deus levantou o Império Persa, e ao se cumprir esse prazo, o Império Persa conquista o Império Babilônico, e a história de José acontece exatamente nesse contexto, de Daniel, exatamente nesse contexto. Dario era um rei persa, e esse homem deu um exemplo de como servir a Deus numa cultura diferente da nossa, do povo de Deus, não da brasileira, mas do povo de Deus, que vivemos numa cultura diferente. Como é que a gente pode fazer diferença nessa nação, queridos? Como que essa igreja aqui, Assembleia de Deus Sol da Justiça, como é que cada um dos irmãos e irmãs pode ser uma igreja relevante, uma igreja que faz diferença? Vocês estão aqui, todos nós estamos aqui reunidos para louvar a Deus, mas logo logo nós vamos voltar para a nossa casa. O irmão vai voltar para a escola, vai voltar para a sua família, vai voltar para os seus vizinhos, vai voltar para o seu trabalho, e é ali que você vai fazer diferença nesse país. Preste atenção naquilo que nós aprendemos aqui desse texto acerca de Daniel e acerca de José. A história de Daniel, ele se tornou excelente em tudo o que fez. José também. E aqui nós aprendemos algumas coisas importantes de como eu e você podemos fazer diferença onde nós estamos plantados. Vamos lá. Eu quero que você guarde 4 lições desse texto e sobre esse assunto, como fazer diferença nesse mundo onde Deus nos colocou para servi-lo. Tá bom? Vai guardando aí, eu vou repetindo para você guardar na sua cabeça.
A primeira atitude de Daniel e também de José, e que nós precisamos ter, é que eles tinham uma atitude positiva, entendendo que Deus estava no controle de todas as coisas. Preste atenção nisso, guarde isso na sua mente. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não é pego de surpresa pelas nossas crises. Deus não é pego de surpresa pelos nossos problemas. Deus conhece todas as coisas. E Daniel sabia disso, e José sabia disso. José foi traído pelos seus irmãos. José foi vendido como escravo, mas quando depois ele se identifica com os seus irmãos, ele diz: Deus é que me enviou para cá, na frente de vocês. Daniel foi vendido também, foi levado como escravo. No entanto, ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele foi para a cova dos leões. Deus não o livrou da cova dos leões, mas Deus o livrou na cova dos leões. Os 3 amigos dele não foram libertos da fornalha, mas eles foram livrados na fornalha. E preste atenção nisso, queridos. Deus pode permitir que você seja jogado na cova dos leões. Deus pode permitir que você passe pela tribulação. Deus pode permitir que você seja jogado na fornalha ardente, mas Deus vai estar lá. Deus vai estar lá. Tanto é que o rei, quando jogou aqueles 3 homens na fornalha, ele chama: peraí, nós não jogamos 3? Lá tem 4. E um tem uma aparência diferente. Era o anjo de Deus, guardando os seus servos. Deus está no controle, queridos. Lembre-se disso. Você pode estar com luta, você pode estar com crise, você pode estar passando por problemas, você pode estar com problema financeiro, de saúde, do que for. Deus não deixou de ter o controle. Ele está no controle. Guarda isso no seu coração, apacenta. Mas pastor, eu perdi o emprego. Deus sabe disso, meu querido. Deus sabe disso. Deus continua no controle da sua vida. Esses homens foram traídos. Aqui mesmo, Daniel, olha só a lei que eles aprovaram. Disseram para o rei: todos os presidentes. Daniel era um dos presidentes. Ele não concordou com isso. Inventaram calúnia, inventaram mentira. E talvez as pessoas vão fazer isso para você. O pastor disse agora há pouco: se você se sentir traído, submeta-se à direção de Deus, ao apacentar da mão de Deus. Lembre-se, Deus continua no controle. Tenha sempre essa atitude. De vez em quando alguns irmãos vêm conversar comigo sobre política e diz: mas olha só o que está acontecendo, o que o governo está fazendo, e não sei o que lá. Eu falei: meu irmão, o que tem de diferente? Nesse governo, o governo anterior sempre foi assim. O mundo jaz no maligno. A igreja está aí para ser bênção nesse contexto. Lembre-se disso. Mas a igreja somos eu e você. Nós somos a igreja. Primeiro, tenha uma atitude positiva, sabendo que Deus está no controle de tudo o que acontece na sua vida. Lembre-se disso, não se esqueça. Quando o seu coração quiser desanimar e tal, lembra, não, Deus está no controle. Ele permite que as coisas aconteçam comigo, porque Ele está no controle. Talvez até a gente pudesse ceder ao nosso coração, e vez por outra nós fazemos isso, porque o nosso coração é fraco, né? Vocês já perceberam o quanto nós mudamos rapidamente o nosso temperamento, a nossa alegria? Você pode participar de um culto abençoado aqui, sair daqui cheio do Espírito, alegre, feliz com Deus. Entra aqui no seu carro e a primeira esquina alguém te dá uma fechada, você já perdeu a bênção. Servo do inimigo. Aí você
Você pode estar alegre, feliz da vida, e chega ali algum passo, passa um carro na poça de lama, joga lama na sua roupa. Você já perdeu a bênção. E nós somos assim. Quando vem a notícia triste, quando você tem que pegar um exame médico, resultado de algum exame, que você não sabe o que o médico vai falar, seu coração se derrete como água. Mas você precisa reafirmar para o seu coração. É por isso que, quando as coisas estiverem muito ruins, siga o exemplo de Jeremias lá em Lamentações. Ele diz assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E se nada puder te dar esperança, se as coisas estão muito ruins, faça como Jeremias: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Guarde isso no seu coração. Deus está no controle. Segunda lição que nós aprendemos desses homens é que, para ser uma igreja que faça diferença na nossa sociedade, no mundo em que nós vivemos, é preciso que nós cristãos tenhamos fidelidade no trabalho. Fidelidade a Deus no nosso trabalho. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos uma ideia, irmãos, de que nós temos duas vidas. Nós temos uma vida espiritual e uma vida secular. Eu sirvo a Deus aqui na igreja, é a minha vida espiritual, é na minha casa, quando eu faço a minha devocional e tal. Mas lá no meu trabalho eu sou um profissional. Lá no meu trabalho é outra história. Não, queridos, não existe isso. Ou você é crente aqui dentro da igreja, no seu namoro, na sua família, no seu trabalho, em qualquer lugar, ou você não é crente. Não há essa duplicidade, essa dualidade na nossa vida. Observe como que Daniel fez. Eles procuraram de todas as formas achar uma nota fiscal, um pagamento errado, um defeitinho qualquer. E diz a palavra que Daniel era um governador, ou um dos 3 presidentes, que comandava ali um grupo grande de uns 40 governadores. Eles procuraram achar qualquer coisa, e diz a palavra que eles não acharam nenhum erro, nem culpa, porque ele era fiel em tudo. E é isso que nós precisamos aprender. Eles fizeram uma devassa na administração de Daniel, não acharam nada. Na vida financeira dele, no trabalho dele, no testemunho dele, nada. Vezes, nada. Tiveram que inventar coisas para tentar pegá-lo na sua religião, na sua fé, porque ele era um homem fiel. E esse é o exemplo que nós precisamos dar. Os seus colegas de trabalho, os seus chefes, os seus professores na escola, os seus colegas de escola, precisa ter esse testemunho seu, de alguém que é crente e vive em função dessa fé. É aquilo que Paulo fala em Filipenses capítulo 1, 27, diz: vivei à altura do Evangelho de Cristo. E é isso que precisa fazer. Os seus colegas precisam saber que não adianta contar com você para nenhuma coisa indecorosa, indecente e errada, porque você é crente. No seu trabalho, os seus colegas precisam tentar lá, quem sabe, qualquer coisa que possa envolver algo errado, dizer: não conte com fulano porque ele é crente. E é assim que nós precisamos ser conhecidos, gente, como crentes. É assim que nós precisamos identificar. Lá na sua escola, os seus colegas precisam saber disso. No seu namoro, você precisa mostrar isso. Fidelidade a Deus. Você precisa ser alguém que tem palavra, alguém que seja de confiança porque é crente. De vez em quando, alguns irmãos empresários dão um testemunho negativo com relação a isso. Ele diz: pastor, eu não me dou bem com os crentes que eu emprego da igreja.
porque eles são os piores funcionários. Eles acham que porque a gente é irmão em Cristo, eles podem chegar atrasado, acham que são sócios, né, e aí eles não tem jeito. E eu fico triste quando eu vejo isso, porque nós deveríamos ser os melhores funcionários que toda empresa queria fazer fila para contratar, porque somos crentes. Ou então, as empresas deviam querer mandar a gente embora, porque a gente não faz maracutaia lá que a empresa queira fazer. De vez em quando os irmãos empresários falam: pastor, se eu pagar todos os impostos, eu fecho a minha empresa. E eu falo: então acha um jeito de resolver isso. Você tem que achar uma solução. Outra vez alguns irmãos falam: pastor, se eu não fizer algo errado lá que o meu chefe manda, ele me demite. Lembre-se que Deus está no controle de todas as coisas. A sua demissão for para a glória de Deus, lembre-se que Deus vai sustentar a sua família, Deus vai te honrar. A sua fidelidade, a sua fé, a sua firmeza, o seu caráter, a sua palavra, a sua honra. E é isso que os crentes precisam ser, para dar um testemunho, para mudar a sociedade, ser cristãos genuínos, que de fato servem a Deus numa sociedade tão corrupta. Terceira lição que nós aprendemos desses homens, lembre, eles eram homens que sabiam que Deus estava no controle, que nada que estava acontecendo com eles foi sorte ou foi obra que fugiu do controle de Deus. Eles eram homens fiéis a Deus no trabalho que eles desenvolviam. Terceira característica do crente: pureza moral. Esses homens tinham uma pureza moral inquestionável, inabalável. Você pode ver Daniel, tentaram achar qualquer coisa para acusá-lo, nada. José no Egito, preste atenção, um menino de 17 anos, é traído pelos irmãos, vai ser vendido como escravo, chega lá na casa de Potifar, ele então faz tudo certinho, ele tinha fidelidade no trabalho, tanto que o Potifar o colocou como chefe de tudo que ele tinha, e a esposa de Potifar faz ali aquela armadilha, uma tentação. José, muito bem, ele podia dizer assim: cara, Deus me abandonou, estou aqui, ninguém me conhece aqui, ninguém aqui é crente, ninguém sabe quem que eu sou, fui vendido como escravo, fui traído para os meus irmãos, quer saber? Vou chutar o balde. Não, gente, a palavra que José dá para aquela mulher é: o teu marido, meu senhor, não sabe o que tem, porque eu controlo tudo. Agora, como é que eu vou trair a confiança dele? E principalmente, como é que eu vou trair o meu Deus? Pureza moral, queridos. E agora os irmãos sabem perfeitamente o quanto que nós estamos precisando disso hoje em dia, na nossa sociedade. A moral na nossa sociedade se tornou algo absurdamente demoníaca. Essa questão de ideologia de gênero, essa questão de homossexualismo, de lesbianismo, sexo antes do casamento, namoro pernicioso. O que está acontecendo, gente? Nós precisamos ter pureza moral, fidelidade no casamento. E tem mais, nosso grande problema é que hoje até as nossas crianças têm um smartphone nas mãos, ligado à internet. E o índice de pornografia de internet hoje se tornou algo absurdo. E se tornou algo absurdo porque a nossa sociedade tenta colocar na nossa mente de que isso é o normal, é o correto. Casar-se virgem, que é isso, gente? Que tem extrapassado, é que a nossa sociedade fala. Mas não, nós precisamos de jovens que tenham pureza moral no seu namoro. Nós precisamos de homens e mulheres que honrem a Deus nessa vida também,
que sejam cautelosos, que sejam cuidadosos na sua mente, com o seu coração. Eu me lembro de uma história que eu li de um casal que saiu para um piquenique, e eles passaram numa grande lanchonete dessa rede de fast food, e eles compraram ali o lanche para o piquenique e foram. Chegaram lá no lugar, tenderam a toalha no chão, aquela felicidade, né? E quando foram abrir o lanche, eles perceberam que a pessoa que entregou o lanche para eles entregou errado. Por questão de não ser assaltado, eles colocavam todo o dinheiro que eles arrecadavam ali das vendas num pacote, num saco igualzinho do lanche, para não chamar a atenção. E a pessoa entregou uma grande quantia de dinheiro na mão desse casal. E eles olharam e disseram: olha, nós não podemos ficar com esse dinheiro aí. O dinheiro não é nosso. Nós precisamos ser honestos. E eles voltaram lá para entregar. Chegaram lá, a polícia já estava lá. E a televisão também. E aí ele procurou quem era o dono lá do estabelecimento, chamou ele num canto, disse: escuta, eu vim aqui devolver porque me entregaram errado. E o dono disse: rapaz, mas que... E você devolveu? Devolvi, lógico, isso não é meu, não me pertence. Como é que eu vou tomar algo que não me pertence? E aí o dono da lanchonete disse para ele: escuta, me permita chamar a televisão, eu preciso mostrar esse exemplo para a nossa sociedade, o exemplo de honestidade que é tão difícil hoje em dia. E aquele homem disse: olha, eu não posso deixar você fazer isso, porque eu sou casado, mas essa mulher não é minha esposa. Esse é o contexto que nós vivemos. Honestidade numa área e infidelidade na outra. O Evangelho tem que transformar a nossa vida, queridos. O Evangelho tem que mudar o nosso comportamento. O objetivo da palavra é formar em nós o caráter de Cristo. Se por acaso alguém hackear o seu telefone, o seu computador, você teria tranquilidade de saber que a pessoa poderia ver o que quer que fosse. Tem um exercício que eu passo para os adolescentes e jovens da igreja. Eu falo para eles assim: quando você estiver acessando a internet, coloque uma cadeira vazia ao seu lado e faça de conta que Jesus está sentado ali. Sabe por quê, queridos? Porque Deus vê tudo que você vê, querido. Deus vê os sites que você está fuçando, andando pela internet. Lembre-se que a queda de Davi foi por causa disso. Lógico que naquela não tinha internet, né? Mas a Bíblia diz que Davi estava, enquanto era a época dos reis estarem na guerra, ele estava no palácio, andando à toa. E ele então viu aquela mulher lá do outro lado, estando lá no palácio dele. Começou assim, com uma navegação aleatória, vamos dizer assim, que Davi caiu em pecados gravíssimos e sérios. E essa história se repete, muitos crentes que têm falhado nessa área, porque não têm tido essa pureza moral, esse zelo necessário com relação a essa questão que hoje em dia está terrível. Fica aí a exortação, o alerta para que os pais instruam os filhos. Vocês que são solteiros, lembrem-se disso. Pureza moral, você é de Jesus. Você não é do mundo, você não está no mundo. Aquilo que todo mundo faz, você não pode fazer, porque você não é todo mundo. A roupa que o mundo usa não é roupa para você, porque você não está no mundo. Os costumes, os hábitos, os procedimentos, a moral tão imoral desse mundo não é para você. Você é diferente, você foi comprado por alto preço. Você é precioso para Jesus, por isso você não pode ceder às tentações desse mundo. Esse é o exemplo que José e Daniel deixaram para mim e para você, vivendo numa cultura diferente, mas tendo essa absoluta pureza moral. E por último, coisa que todo mundo gosta de ouvir um pastor falar numa pregação, né? Por último, esses homens foram servos que fizeram diferença
onde estavam plantados, queridos, porque eles tinham lealdade no andar com Deus. Eram homens que andavam com Deus a cada dia. Você pode perceber isso aqui no capítulo 6 de Daniel, porque ele diz que quando Daniel soube que a escritura estava assinada, ele entrou na sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para a banda de Jerusalém. 3 vezes nos dias se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, vírgula, como costumava fazer. Ele não fez por pirraça, ele não fez para ser preso, ele não fez para provocar, não, queridos. Ele fez porque todo dia ele fazia. Todo dia era um homem de oração. Lealdade no andar com Deus. Aquele homem orava 3 vezes por dia, mesmo numa terra estranha, servindo a um rei que não conhecia a Deus. Ele manteve a sua intimidade com Deus. Ele abria as janelas do seu quarto para as bandas de Jerusalém. E vocês sabem que no contexto do Velho Testamento, Jerusalém era o lugar da habitação de Deus. Jerusalém representava a presença de Deus no meio do seu povo. Eles precisavam ir no templo, porque aquilo simbolizava a presença de Deus. Depois João, capítulo 1, verso 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Já não temos mais esse templocentrismo. Para encontrar a Deus você não precisa vir nessa igreja. Nós vemos a igreja para louvar a Deus e para servir a Deus, mas nós encontramos a Deus também na nossa casa. Esse lugar é santo porque Deus está aqui, mas na nossa casa Deus também está. Então o nosso lar também precisa ser um lugar santo. Nós precisamos entender isso e saber disso. Esses homens andavam a lealdade no andar com Deus. José demonstrou isso também, queridos. José, quando foi provocado para trair o seu senhor com a esposa de Potifar, ele mostrou isso: eu não posso trair a Deus. José foi leal com Deus. E quando ele se deu a conhecer a seus irmãos, ele mostrou isso também. Sei não, se fosse eu no lugar de José, menino, na hora que encontrasse os meus irmãos, a gente, bora acertar uns ponteiros aqui, umas contas. Mas José não, ele tinha uma visão bem diferente. Diz o verso 8, lá de Gênesis, ele fala para os irmãos: não fostes vós que me enviastes para cá. Tinha sido sim, eles traíram o irmão, sim, querendo trair mesmo. Mas José sabia que Deus estava por trás disso tudo. E sim, Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa. Homem que andava com Deus em todas as situações. E eu e você precisamos lembrar disso, ter essa lealdade no andar com Deus. Esses homens não consideraram a possibilidade de trair a Deus, porquanto eles andavam com Deus a cada dia. E é isso que nós precisamos, queridos. Nós não podemos simplesmente viver a vida de forma desconectada com Deus. Lembre-se que é em tempos de paz que se prepara para a guerra, espiritualmente falando também. Você precisa andar com Deus no dia a dia. Quando Paulo fala acerca dessa guerra espiritual, ele diz: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades. E Paulo diz lá que nós precisamos tomar a armadura de Deus a fim de resistir no dia mau. Sabe por quê, queridos? Porque existem épocas que de fato o diabo reúne lá uma tropa dos anjos, dos demônios dele, para atazanar a nossa vida, como um leão que ruge. Só que Tiago diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Há tempos de paz, no sentido de que há tempos tranquilos na nossa vida espiritual. É hora de andar com Deus, porque nas horas das tribulações, nas horas das tentações, se você não andar diariamente com Deus, você não estará preparado para resistir. E aí vem a conclusão de tudo isso. Por que esses homens
tiveram uma influência tão grande em toda uma nação, tanto José lá no Egito, quanto Daniel na Babilônia e depois no Império Persa. O segredo disso, gente, está lá em Daniel, capítulo 1, abra a sua Bíblia, versículo 8, diz assim a palavra: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Preste atenção nisso. O segredo da vida cristã é você ter uma decisão firme no seu coração de andar com Deus, de não se vender, de não ter um preço, de não abrir mão da sua fidelidade. Não importa se vai para a cova dos leões, se vai para a fornalha de fogo, mas seja fiel a Deus. Pague o preço de ser cristão. Honre o nome que você leva, tanto o nome dessa igreja quanto o nome de Cristo. Mostre para as pessoas que você é crente, sim. Não esconda isso, não omita isso. Faça questão de mostrar isso. Mas para isso você tem que tomar uma decisão séria, dizer: eu vou andar com Deus no meu dia a dia. Eu vou fazer como Daniel e como José. Eu vou fazer diferença onde eu estou plantado. Lembre-se, Deus te colocou na empresa onde você trabalha, Deus te colocou na escola onde você estuda e no bairro onde você mora, como missionários. Deus te infiltrou lá, a fim de levar a graça e a bênção de Deus para aquelas pessoas. E você precisa aprender a compartilhar isso. E você precisa aprender a evangelizar essas pessoas através do seu testemunho. Você precisa contar acerca da graça de Deus. Mas se você não der o exemplo, querido, se as pessoas não puderem ver a Jesus na sua vida, como que você vai fazer diferença na vida de alguém? Como que você vai ser bênção nas mãos de Deus? Paulo diz assim: vós sois a carta de Cristo. As pessoas veem a Cristo através do nosso exemplo, através do nosso testemunho. E o segredo da vida cristã é entender tudo isso. É saber que Deus está no controle de tudo o que acontece com você. É de saber que você vai ser um servo de Deus, honrado e fiel a Deus no seu trabalho, na sua escola, onde quer que você esteja, não só dentro da igreja. É ter uma pureza moral compatível com os princípios da palavra de Deus. E ter uma lealdade no andar com Deus. Para isso você precisa tomar uma decisão firme. Se você ainda não tomou a decisão de andar com Jesus, talvez esteja passando da hora de você fazer isso, né? Não vou dizer que está passando da hora, porque Deus tem um tempo certo de cada pessoa, mas está na hora. Se você já é cristão, se você já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, talvez você esteja na hora de tomar uma decisão firme, de não se contaminar com esse mundo, de corrigir as deficiências da sua fé, de voltar atrás num testemunho negativo em qualquer área que você possa estar dando, seja no seu coração, na sua mente, seja nas suas ações, para que nós possamos ser uma geração de cristãos que façam diferença onde nós estamos plantados. Vamos ficar em pé.